Oi pessoal, preparei uma aula para vocês muito especial sobre concentração nos estudos. Essa aula aqui é um pouco do conteúdo que eu tenho lá no arquivo de memória, que é um treinamento específico para você melhorar a tua capacidade de retenção, de concentração, de reflexão sobre os conhecimentos da tua vida. Eu acho que vocês sabem, né, o quão importante é a gente conseguir ter eficiência na nossa vida de estudos. A vida de estudos é para todo mundo, não a vida intelectual, ordenada para resolver problemas sociais. Isso não, né? Obviamente é uma vocação específica de algumas pessoas. Mas todas as mães precisam ter cultura, todos os pais, né, as crianças, todos nós precisamos ter acesso a esse conhecimento que foi compilado em livros antes de nós e que é para nós, né? Nos ajuda a viver melhor, a entender o fim da humanidade, a passar pelas dificuldades. Nos atendem o fim no sentido de finalidade, né? A finalidade dos homens. Então nos ajuda a passar por grandes dificuldades, a viver melhor a nossa vida, a estruturar os nossos relacionamentos. Então estudar é muito importante. Quando você não estuda nada, você não lê nada, você fica refém da inteligência das outras pessoas, você fica refém dos discursos prontos. Então você só sabe repetir o que as pessoas dizem. Chega um influencer lá e fala, eu quero... Todo mundo agora tem que usar saia. E todo mundo tem neurótico que tem que comprar um guarda-roupa novo de saias de R$280. Então você fica ali muito refém do que as pessoas dizem. Quando você treina a sua inteligência, você tem determinada capacidade de oração que vai te concedendo muitos dons de inteligência, né, dons de sabedoria, dom de capacidade de discernimento, e você tem a tua vida de estudos, você se torna muito autônoma nos teus projetos. Então você consegue resolver os teus problemas, você consegue ter um olhar mais aguçado sobre a sua vida, né, para criar um diagnóstico, conhecer a fisiologia da normalidade da tua vida, perceber quando existe algum problema, ter um diagnóstico bom, dar o remédio adequado. Então você se desespera muito menos. Então é muito importante que a gente estuda, que a gente tenha vida de oração. E para isso a gente precisa de uma coisa que nos roubaram, que é a nossa concentração. A gente vive num mundo, numa vida, em que a nossa educação infantil ela é pautada na hiperestimulação. Então você chega numa sala de 20 crianças, 15 crianças muito pequenininhas, e você percebe que você não sabe ensinar a elas o momento do silêncio, né, o momento da concentração. Você esquece que isso é possível. Então o que você faz? Você desiste. Você faz o tempo inteiro com que essas crianças fiquem em atividades hiperestimulantes, porque aí elas ficam quietas. Então, por exemplo, Marília, vamos lá. Ensina essas crianças a fazer silêncio e a tentar estudar e ler alguma coisa aqui. Não, solta elas no quintal com mangueira. Isso é o natural da criança, né? O normal, e é bom, é justo que elas tenham o tempo delas de brincar, mas é também importante que elas de cedinho elas aprendam a se concentrar, um momentinho que no começo é bem pouquinho, a ficar em silêncio, né? E aí crescendo na capacidade de ser autônomo nos seus estudos, isso é de pequeno. Então o momento de fazer silêncio, o momento de ir à missa, o momento de não estar hiperestimulado, o tédio positivo do silêncio. A gente vai ter que esperar um pouquinho a mamãe terminar a janta, tá aqui o Lego, tá aqui o brinquedo mais calmo, né? Então nós não fomos ensinados, a gente teve uma educação hiperestimulada, era tudo que a gente queria na hora que a gente queria. Então a gente vai da escola, a gente vai da música, da educação física, a gente vai dançar a Xuxa, depois a gente vai assistir um filme de inglês, né? Na minha época era assim, depois a gente vai assistir um filme de inglês, a gente vai correr pela quadra no recreio, depois que a gente correr pela quadra, a gente vai para outra aula em que o professor é um showman, que traz aquela ideia da atenção espontânea. A atenção espontânea é quando a gente não faz esforço nenhum. Então passa um filme lá, o último dia da série, você tá assistindo o filme, você tá totalmente vidrado naquilo. Isso é a atenção espontânea. Então eles usam ali a pedagogia das cores, das sensações, dos frames do cinema ali passados rapidamente para você não perder, não tirar os seus olhos da tela. E ali a atenção é espontânea. Tem a atenção espontânea e tem, obviamente, a atenção do esforço, que é essa atenção completamente esquecida. O que a gente tem que fazer? Desistir? Falar, não, fomos mal formados, não deu certo, o que a gente vai fazer agora? Não. A gente não pode, a gente não tem mais nada para fazer. Não, a gente não pode desistir de nenhuma maneira. A gente precisa, na verdade, voltar o treino da nossa atenção. Nós precisamos aprender a sermos mais observadores, mais capazes de silenciar o nosso interior, mais capazes de fazer uma coisa, né? Ter uma habilidade
que é trazer para o centro da minha consciência aquilo que eu quero que esteja no centro da minha consciência. Porque se vocês perceberem, a nossa cabeça hoje, ela parece que, eu não sei se vocês já viram o Hércules da Disney, que tem o Agonia e o Pânico, né? Que são aqueles dois bonequinhos do Hades. A agonia e o pânico, né? E às vezes a gente para estudar ali, parece que a agonia e o pânico estão aqui no nosso lado, puxando nosso cabelo, né? E fazendo confusão, e se pendurando na gente, porque a gente não consegue trazer uma coisa. Eu não sou autônoma no processo de falar, agora eu vou me ocupar deste livro, agora eu vou me ocupar deste parágrafo. Não, eu tô sempre com 1000 coisas a me assaltarem. É como se eu não tivesse a capacidade de definir e falar, calma, outras preocupações para depois, agora eu vou me ater a este trabalho, né? E aí o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer para a gente retomar toda essa questão da concentração? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que sem treino, sem ambiente de frustração, a gente não consegue dar nenhum passo na nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui bem banal. Eu trabalho com mulheres, né? O meu trabalho principal é com mulheres. Inclusive esse curso, ele foi todo estruturado, o arquivo de memória que tá lá no link da minha bio, da nossa rede vizinha, né? Ele foi todo pensado para as mulheres, porque eu sempre trabalhei com mulheres, eu trabalhei com a identidade sexual, com o meu primeiro curso. Depois a gente trabalhou um pouco da sexualidade e catolicismo, depois a gente trabalhou um pouco da castidade, né? Depois a gente trabalhou um pouco sobre os relacionamentos conjugais. E sempre com esse mote de tentar ajudar as mulheres a viver as suas vocações dentro da perspectiva do mundo moderno. E aí uma hora eu pensei, olha, as meninas elas precisam se tornar cada vez mais autônomas nos seus estudos. Elas não podem o tempo inteiro ficar enviando mensagens com perguntas, né, seja para mim ou para outro influencer. Elas precisam conseguir buscar os seus próprios caminhos. E por isso o arquivo de memória, né? Então eu criei o arquivo de memória para as meninas, mas eu tava falando para vocês que eu atendo as mulheres, né? O que acontece? Eu atendi uma moça recentemente que ela falou, Marília, eu não consigo mais dormir com meu marido. Não consigo mais. Eu entendi. Então a gente precisa passar de um momento de eu não consigo mais dormir com meu marido para um momento de satisfação plena, união matrimonial perfeita, de uma relação sexual capaz de gerar frutos de amor. Só que nesse caminho entre a não satisfação e a satisfação plena, a gente tem um percurso a seguir. Então a gente tem uma relação aqui que não foi tão satisfatória, mas já foi um pouco mais. Depois outra aqui que também não foi satisfatória, mas foi um pouco mais. Se a gente para... Não, eu não vou mais me relacionar com meu marido até que esteja bom. Como vai ficar bom, né? Então tem esse processo de abertura às coisas imperfeitas, às relações imperfeitas, aos momentos imperfeitos, até que se atinja a melhor eficiência naquilo que a gente está fazendo. E do mesmo jeito, com os estudos. Então a gente precisa treinar os estudos. A primeira vez que eu vou abrir o livro, eu vou parar 30 vezes, eu vou anotar 30 distrações que eu tive, eu vou não conseguir entender o que eu tô lendo, então eu vou ler a primeira página, a primeira palavra, não conseguir entender qual é o sentido, o que tá acontecendo, e depois eu vou ler a outra. Então eu vou ter que para eu passar por um processo em que eu alcance o alto rendimento dos meus estudos, né? E eu acho que esse é um dos melhores trabalhos que eu fiz na internet, porque a gente vai ajudar as pessoas a serem autônomas e quem sabe até melhores do que nós, porque é isso que o estudo vai te dar. Ele vai te dar uma inteligência aguçadíssima, talvez mais aguçada do que as pessoas que você admira, né? Então a gente precisa estar naquele processo. Um dia bom, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim, mas sempre naquele processo. E aí o que mais a gente pode fazer, né? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é aquilo que todo mundo fala. Pra você fazer uma coisa, você precisa gastar tempo na preparação dessa coisa. Então você precisa falar, Marília, eu quero ser uma boa leitora. O que eu vou fazer? Aí eu vou te dizer, a primeira coisa você vai comprar seus próprios livros, segunda coisa você vai organizar na tua casa um canto em que você possa estudar, terceira coisa você vai tentar pensar num ambiente legal, você vai tentar pensar em um momento em que as crianças estejam dormindo, que você tenha menos distrações, ou um momento em que a sua cabeça esteja mais aberta ali aos estudos, às vezes de manhãzinha muito cedo, né, às vezes antes de dormir. E aí todos esses atos preparatórios, eles são muito importantes e nem precisa a gente se ater tanto a eles, porque você sabe, né, comprar um estojo legal, com marca-textos. Eu sei que tem muita gente que fala, é um pecado destruir um livro, marcar com marca-texto, mas tem determinadas pessoas
que tem uma memória fotográfica muito, muito forte. E eu vou até explicar para vocês que memória fotográfica não é isso que a gente pensa, de olhar uma coisa e plá, né? Agora eu sei, gravei completamente aquilo. Não. Memória fotográfica são pessoas que conseguem trazer para dentro do cérebro, à medida que elas vão lendo, imagens muito bem constituídas. Então são pessoas que a visão ela é muito importante, inclusive a visão que se faz dentro da própria cabeça, a estruturação de uma imagem, né? Então, para algumas pessoas é muito importante ter aquele conteúdo organizado. E, sinceramente, nós estamos em 2024, não vai ser o seu livro que vai ser preservado de uma tiragem de 600 mil livros que foram impressos. Então, relaxa. Tudo bem você estragar um livro ou outro, né? Se você tiver alguma coisa, assim, muito rara de um sebo, eu digo para você tomar mais cuidado. Então, todos esses dados preparatórios são muito legais. Se você gosta desse nosso conteúdo, manda uma mensagem para mim e fala: Marília, continua, fala mais de concentração, fala das outras dicas, fala mais de autos preparatórios, que eu tô aqui para ajudar vocês, e eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo. Um grande abraço, curte aqui o nosso vídeo, comenta, se inscreve no nosso canal, que a gente vai ter sempre vídeos aqui para vocês.